Bom dia, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a nossa construção hoje. Então, quem poderia assumir o guardião do tempo para a gente poder organizar? A sugestão do guardião. Ninguém? Pode ser eu. Então, agradecida, Luiz. Tudo bem acordarmos 5 minutos? Se precisarmos de mais, é só se colocar. Alguém poderia assumir o guardião ou a guardiã das mãozinhas hoje? Que é a pessoa que vê as mãozinhas levantadas com relação às perguntas. Bom dia, Maria Antônia, bem-vinda. Uma maravilhosa tarde também. Eu posso assumir, então, para darmos movimento, mas é sempre importante que todos assumam, para a gente poder fazer essa construção em conjunto. Bom, então, nos últimos encontros, né, nós estamos falando sobre como sabemos que aprendemos. Então, estivemos conversando sobre as construções dos currículos, testes, formação de professores, critérios de avaliação, portfólio, competências. E estávamos começando a falar também sobre como aprendemos, dentro daquelas questões das perguntas complexas sobre a aprendizagem. Então, gostaria de perguntar para vocês, até o Luiz falou que tinha alguma questão que ele ia trazer, não sei se já é no encontro de hoje, mas com relação a como aprendemos, né? Luiz, você quer trazer alguma questão? Já não me lembro do que estávamos a falar, mas posso fazer aqui uma pequena reflexão para distinguir duas coisas. Como aprendemos se refere à forma, certo? Ou se refere se refere ao conceito de quando é que eu sei que aprendi. Ou seja, quando é que uma aprendizagem se reflete em mim? Quando é que uma aprendizagem está conseguida? Certo? Portanto, ou seja, estamos a falar dos processos mentais que levam a uma aprendizagem, ou estamos a falar na forma como as pessoas se organizam para que determinado ser humano aprenda. Ok? São duas coisas diferentes e é preciso clarificá-las quanto a mim. Ok? Eu gostava muito também, mas sou eu que estou nesta etapa da minha vida, sou eu que gostava de desenvolver um pouco a questão de quais são os processos mentais que levam à aprendizagem, ok? Distinguindo, se calhar, aprendizagem de memória, ou quem sabe dizer que a memória é um pouco de aprendizagem. Pronto, eu gostava de ir por aí, mas podemos também falar da forma como os contextos se organizam para que consiga haver aprendizagem no outro, ou em mim, né? Não sei se fui claro, espero que tenha sido claro. Que eu entendi, Luiz, você colocou que você gostaria de abordar no como aprendemos pelos processos mentais, né? Como é que funciona o processo pela mente. Aí você fez a questão da memória. Eu queria trazer uma reflexão sobre essa construção, Luiz. Então, se alguém tiver também, mas com relação a como aprendemos, se nós focarmos na construção mental, eu diria que a construção mental, ela não é uma construção mental, assim, somente. Por exemplo, a memória, ela já foi até desenvolvida em muitos estudos, quando eles foram... Eu não vou lembrar o nome, acho que é Bobley, que é um dos autores, que fala sobre a construção do vínculo. O vínculo que ele está correlacionado a uma construção da memória, embora nós tenhamos a memória mental, ela é uma memória emocional. Então, porque ela vai trazer daquele valor a constituição da mente. Só que a mente, ela é organizada por aquilo que nos tem interesse e que nos fez sentido. Então, assim, mesmo que a gente fale da memória, a visão mental, daria uma sugestão de perceber a organização integral que ela tem. Por quê? Porque a gente não tem uma memória mental exatamente. Nós temos uma memória ligada à construção da emoção. Quando nós lembramos de alguma questão, ela está ligada a um sentimento que nós tivemos. Então, ela é integrada com o processo afetivo e instintivo. Por exemplo, o nosso corpo tem a memória com referência a você ter feito alguma coisa, que liga a sua emoção, que liga a mente.
Então, só trazer essa reflexão que não especificamente seria a mente, a não ser que você tenha uma sugestão específica da mente, e aí eu envio uma provocação. Qual construção seria só da mente? Porque, assim, nós podemos trazer uma reflexão sobre isso. Aqui travou. Nós podemos trazer uma reflexão sobre isso, mas a memória ela teria uma conotação que ela está integrada, né, a essa questão também da mente. Agora, organização mental. Talvez se nós trouxermos uma reflexão em como aprendemos na organização mental, mesmo que ela tenha um vínculo emocional, ela se desenvolve, por exemplo, em como que o nosso cérebro organiza as construções que nós vamos aprendendo. Por exemplo, no processo de como aprendemos, qual é a primeira construção que nós temos? Ah, cada um é diferente, é verdade, mas existe uma construção base. Então, primeiramente, nós buscamos o interesse por alguma coisa. Isso é uma construção que, embora o que nos motive seja a emoção, de construir um vínculo com aquilo, ou uma interação de relação, nós estamos buscando alguma coisa. Então, a busca, ela está correlacionada a uma organização mental, certo? Embora o que motive essa organização mental, ela é correlacionada a uma emoção, que vai constituindo um valor. Depois que nós buscamos, qual que é a primeira questão que nós fazemos? Seleção. Nós selecionamos aquilo que nós queremos. Isso é tão assim base que eles utilizaram na linguagem de máquina, né, embora seja diferenciado, essa organização de uma seleção base de como a mente funciona na sua organização de aprendizagem. Toda criança é assim. Todo mundo, na verdade. Se nós perguntamos para a pessoa, ela primeiro busca alguma coisa, depois ela vai selecionar aquilo que ela está buscando, por quê? Porque vai ser aquilo de maior interesse da busca. Então, se você está buscando, eu quero saber o que é a cor azul. Primeiro eu vou buscar aonde tem azul. Depois eu vou selecionar qual azul que eu quero. E aí, a partir do momento que eu seleciono qual azul que eu vou dizer o que eu quero com esse azul. Então, existe, naquelas perguntinhas do roteiro de aprendizagem, que fala, né, o que eu quero saber, com quem eu quero saber, onde eu vou buscar, quanto tempo eu vou levar. Elas são uma construção de organização mental. E o nosso cérebro ele já tem essa visão orgânica porque foi desenvolvimento da nossa sobrevivência. Para nós sobrevivermos, nós tínhamos que ter uma seletividade daquilo que nós poderíamos utilizar e daquilo que nós não poderíamos ou não precisaríamos utilizar no momento. Então, eu daria uma sugestão, Luiz, nessa reflexão da mente, que a necessidade, ela tem uma vertente muito clara frente à questão da mente, porque ela vai ser conforme a nossa necessidade. E a necessidade, normalmente, ela está em viés emocional, que está correlacionada à nossa busca, que a nossa busca não é mental, a nossa busca é emocional. Mas a mente, ela vai desenvolver o processo dessa busca para poder organizar, certo? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão. Bruno chegou também. Bem-vindo, Bruno. Estamos falando como aprendemos e conversando um pouquinho sobre organização mental, que o Luiz trouxe essa proposta de falarmos sobre essa organização mental. Mas se vocês vão colocar, Luiz? Eu queria continuar o seu discurso, a sua fala, dizendo o seguinte: os processos mentais, a forma como o ser humano aprende, está intimamente ligado, ou deve estar intimamente ligado, à forma como organizamos as atividades de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo, que eu tenho discutido muito aqui, e há muitos anos que discuto isso. Os professores, aqueles que preparam aula, não é? Preparam blocos de matéria e depois normalmente testam aquilo que os alunos aprenderam e nunca mais voltam a esse bloco de matéria. Ou seja, os nossos processos mentais de aprendizagem precisam de, no meu entender, precisam de constantes revisitações. Ou seja, para aprender nós precisamos de estar constantemente, ou se não constantemente, muitas vezes, não é? A fazer, a desenvolver a competência, porque senão essa competência perde-se com o tempo, não é? E as construções tradicionais da escola pública desenvolvem-se contrariamente a este tipo de condicionalismo do ser humano. Ou seja, quando nós precisamos de voltar a fazer e a ler e a perceber determinado tipo de conhecimento, o professor já saltou para outro, certo? Porque é preciso continuar a dar o programa. Mas isto também tem a ver com a forma como as comunidades trabalham, ou seja,
esta constante... Eu gosto da palavra revisitar. Não é? Revisitar significa estar constantemente, e constantemente se calhar é uma palavra forte, mas estar pelo menos várias vezes, frequentemente, a revisitar aquilo que eu fiz e a fazer cruzamentos e a fazer ligações para que as competências se desenvolvam. Porque o nosso cérebro não funciona por caixas. Então foi por isso que também eu trouxe este assunto, porque acho importante desenvolver com educadores esta questão dos processos mentais de aprendizagem. Ok, Zizi? Eu percebi e aplaudo o que foi dito, só gostava de acrescentar isto, porque isto tem muito a ver com o insucesso que os alunos têm na escola, certo? Porque muitas vezes não voltamos ao sítio onde estávamos para ver de outra forma, não é? Para fazer de outra forma, para corrigir os erros que cometemos na primeira passagem por esse local, metaforicamente falando. É isso. Sim, Luiz. E aí, nesse caso dos processos mentais de aprendizagem, qual sugestão você teria assim, para a construção dos tutores que você está encontrando dificuldade deles terem esse entendimento ou de ter essa revisitação? Porque, claro que nós sabemos... Certo. No modelo de aprendizagem como nós estamos a utilizar, isso não é difícil. Porquê? Porque ele se baseia na vida real. E como se baseia na vida real, não é? A necessidade de voltar, aqui estou falando metaforicamente, claro, a necessidade de voltar a um local de aprendizagem, nem que seja mental, se surge, então eu vou desenvolver essa competência. Se não surge, é porque eu não preciso e vou perdê-la aos poucos, a não ser que mais tarde eu precise outra vez, não é? Portanto, como isto é desenvolvido, consoante as necessidades, os desejos dos alunos, as suas perguntas, não é muito difícil revisitar esses locais. Já um professor que dá matéria, é muito trabalhoso fazer isso, não é? Porque normalmente quando eu fecho um bloco de matéria, eu vejo muitas vezes aqui os meus colegas dizerem e falarem uns com os outros: você já deu isto, você já deu aquilo, em que parte da matéria você está? É como se fosse uma corrida, entendem? Como se fosse uma corrida. Então, isso é importante. Eu acho que o insucesso dos alunos na escola parte muito também daí, não é? Entendi. Está fazendo uma referência com relação ao paradigma da instrução com o paradigma da aprendizagem, Claro, no sentido claro, de como funciona a aprendizagem no como aprendemos, né? Porque se nós pensamos... Exatamente. Entendi. Boa, dizia, é isso mesmo. Que se nós pensamos... Há sempre quem verbalize melhor. Sim, é só para refletir mesmo, porque isso é muito importante para trazer essa reflexão de aprendizagem, porque nós temos a visão que, se nós garantirmos que a criança tem uma organização didática, e aí vem muita didática, né? Você ter os conteúdos, as disciplinas, isso é a organização mental. Mas as disciplinas e os conteúdos não são organizações mentais. A nossa mente, ela tem outro tipo de desenvolvimento. Hoje em dia, com a neurociência, né, com a neuroaprendizagem, embora eu veja que está tendo um modismo frente a isso, né, uma moda de tudo é coaching, tal, que eu não vejo uma construção positiva para as crianças, muito pelo contrário, vejo que é importante, se for utilizada uma construção da neuroaprendizagem, é para ver a construção natural que se tem da aprendizagem, em trazer o desenvolvimento do ser humano em toda a sua integralidade de dimensões. Agora, não como um processo de você utilizar algum tipo de condicionamento ou condicionante para que a criança tenha aprendizagem. Então, ela só vai aprender se ela fizer um método de repetição. E uma das coisas que é fundamentada nessa construção de conteúdos é a repetição, né? Como se a repetição garantisse que a pessoa tenha, faz várias vezes a continha que você vai aprender. Repete esse conteúdo que você vai saber. Você literalmente copia e cola a aprendizagem, mas você não desenvolve a ramificação da aprendizagem. Quer comentar, Luiz? Não tenho muito mais a acrescentar, porque este é o ponto que nós estávamos a debater, não é? Porquê é que se organizam as aprendizagens, porquê é que se organizam os espaços de aprendizagem, porquê é que se organizam os grupos e as dinâmicas, tem uma razão de ser. Não é só porque o Zé Pacheco diz ou porque o Lauro de Oliveira Lima disse, não é? Tem uma razão de ser, tem uma razão científica de ser, não é?
Nós funcionamos em grupo por causa das relações, e porque é numa relação que nós aprendemos. Nós funcionamos com um paradigma que não é instrucional, exatamente porque é preciso aprender e não decorar. Portanto, tudo isso tem uma razão científica, ok? E é preciso que se trabalhe este tipo de interações para que se vá melhorando a capacidade que os adultos têm em corrigir o caminho que as crianças estão a ter. Sendo que não há nenhum mal em fazer errado. O mal é não perceber que estou a fazer errado. E entender o que é o erro, né? Porque dentro da construção da evolução humana, e nós temos a biologia também que fundamenta esse desenvolvimento, né, das redes que são construídas, o erro está correlacionado ao que ataca a vida, e não com relação ao que você constrói uma crença do que é certo ou errado. Então, por exemplo, se trabalha com a base da sua segurança, o que está acontecendo hoje em dia com as crianças? Elas estão passando por um processo de desistência, por excesso de conteúdo e informação. Então, isso está atacando a vida. Elas estão ficando mal com essa construção. Então, isso está errado. Então, elas precisam ter um outro tipo de desenvolvimento para elas poderem fazer o quê? Trabalhar a vivência. Porque a vivência sempre foi a construção que nós tivemos ao longo de toda a trajetória humana. Nós não trabalhávamos por conteúdos. Se nós observarmos a construção da humanidade, nunca foi por conteúdos. O que existiu foi uma organização sistêmica, que não é ruim. Só que a partir do momento que a organização sistêmica toda está voltada para uma construção de mercado, onde um algoritmo é a competição, nós fazemos que só vença o melhor. E aí, o que é o melhor? É aquele que consegue mais, o que tem mais, o que tem as coisas que as pessoas valorizam, que no caso é valores, né? Ter muito dinheiro, ter fama, ter esse tipo de construção que não denota aprendizagem. Eu estava vendo uma questão que eu achei fantástica, porque demonstra uma construção cultural e como é que funciona. Agora, com a globalização, nós estamos vendo que nós assistimos filmes de outros países. E está acontecendo que o filme coreano está sendo muito visto, pelo menos aqui no Brasil, né? K-drama, K-pop, isso está muito em alta, principalmente nos jovens, nas crianças. E o que ocorre? Tem atores, e dentro da cultura coreana, que está acontecendo muito haters, que eles começam a falar mal do ator por causa de alguma coisa que eles não gostaram, e aí ficam falando para ele morrer, um monte de coisa desse sentido. E aí os brasileiros que gostam desses filmes entram em contato com esses atores e nas redes sociais para falarem bem deles e falarem não morra, não aconteça isso, né? Outro tipo de cultura. Então, assim, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque o que é a construção de aprendizagem de fato? Nós aprendemos a ser, porque ou nós aprendemos a ter. Aí vem uma reflexão do paradigma. Porque se nós aprendemos a ter, o que nós temos? Uma mesa nós temos, uma fama nós temos, mas o que se representa isso para a nossa aprendizagem? Uma questão hoje em dia, eu estou fazendo uma tutoria que tem um aprendiz que ele quer ser, como é que chama? Influencer. Então, eu perguntei para ele, o que você vai aprender sendo influencer? Eu vou aprender a mostrar para as pessoas a minha imagem e elas vão gostar da minha imagem. Aí eu perguntei para ele, mas a sua imagem é real? O que você está mostrando, você é? Um pouco, mas muita coisa eu faço para eles gostarem de mim. Aí eu perguntei, mas você quer que eles gostem de você no quê? Por quê? Porque isso agora é o que faz eu ser feliz. Aí eu perguntei, como assim? Você fica feliz? E se você ganhar dislike? Se você ganhar pessoas que falem que você não é bom, que você... Não, eu não quero isso. Eu faço tudo para que eles possam falar que gostam de mim. Aí eu perguntei, mas isso te faz bem dentro dessa construção? Aí ele colocou, não, acho que não. Tem horas que eu fico muito triste. Aí eu perguntei para ele, então, o que você está aprendendo? Aí ele falou para mim, eu acho que eu estou aprendendo a gostar de mim. Eu falei, muito bom, isso é uma boa reflexão, mas a nível, assim, de você estar sendo um influencer e fazendo o que as pessoas querem que você faça ou o que as pessoas dizem que é melhor. O que você tira disso para a sua aprendizagem diária, para a sua construção de vida? Aí ele falou, acho que nada, porque não tem relação com a minha vida. Falei, bom, então é bom você repensar sobre como você quer viver a sua vida, porque se perde o sentido, como é que você
desenvolve esse sentido. Então, até estou falando isso por causa da organização mental, porque aí é como, se nós vivemos uma coisa que não tem correlação com a nossa vida e com a nossa aprendizagem, como que nós desenvolvemos a nossa aprendizagem? Então, uma referência. O Bruno, eu vi que levantou a mãozinha, Bruno, você quer? Esse tempo eu tava... Eu disse, bom, se o influencer é isso, né? Repetindo sendo a tendência, repetindo os modelos, eu brinquei que eu me autodenominei um má influencer. O cara, má influência, o contrário, a gente vai para desfazer, para desmontar os negócios. E como é louco a presença disso, né? Atualmente, dessa força das pessoas pegarem de referência outras e gerarem muito estrago até, né? De seguirem pessoas, as pessoas ensinam umas coisas absurdas, mas é um ônus desse processo de hiperconectividade, né? De não filtrar mais, e às vezes tornar um ídolo, uma pessoa a ser seguida e que está reproduzindo coisas, né? Desumanas até às vezes, né? Isso é uma coisa, um papel bem importante da escola também, em ajudar essa galera, porque enquanto as escolas estão ali preocupadas em decorar matéria de geografia, de português, de história, as crianças estão aprendendo, tendo como referência uma galera, assim, muitas vezes sem ética, sem escrúpulo, e aí a gente acha, tô super influenciando a vida dos meus alunos, ensinando substantivo, adjetivo e predicado, e quem está ditando o comportamento, a visão de mundo, não é os educadores, que por pior das hipóteses, a maioria está bem intencionado. Né? Vamos falar assim, tipo, né? Não vamos falar, até incluindo aí o modelo convencional. Mesmo os professores bem tradicionais, a maioria está bem intencionado, mesmo preso ao instituído. E essa galera, muitas vezes, que está ali, né, não quer também, claro, não é uma coisa de conspiração, não quer destruir a humanidade, né, mas não está nem aí para consequência. Tem uma gurizadinha aí que se torna influência, torna referência para os jovens, que não está nem aí das consequências. O que é like, o que está falando o que é like, que é visibilidade. Então ensina. Eu vejo assim, o quanto se tornou essa coisa do trollar, como se tornou presente e é um negócio totalmente disseminado pela internet. Ah, vou trollar. Pô, é sacanear um ou outro, é perturbar a paz do outro, e isso se torna como se fosse uma coisa legal, né? E a escola tá competindo, e tá competindo não, tá perdendo de lavada para essas influências, porque a escola está obsoleta, preocupada com conteúdo, e os caras estão usando tecnologia, produção audiovisual, criando novo, sabe, sendo criativo. Esses caras eles são extremamente criativos, mas muitas vezes, né, usa toda essa criatividade apenas para ter essa visibilidade, sem uma preocupação ética. E aí que está a questão, né? Qual o papel da escola de conseguir ajudar que essas crianças e jovens desenvolvam um filtro diante do universo que tem uma oferta bizarra de opções do que ser, do que não ser, né? E é isso. E a escola, em vez de estar preocupada e atenta a essa influência que as crianças e jovens estão tendo, ela continua preocupada com o sujeito predicado e as coisas tudo. É isso aí, Bruno. Eu acho que o Bruno disse uma coisa importantíssima. Quem está influenciando mais as nossas crianças neste momento? Quem está? A escola está perdendo. Aos pontos. A escola está perdendo de 10-0 neste momento. Eu não sei se estão aqui portugueses, eu acho que sim. Neste momento em Portugal há uma polémica muito grande. Está um influencer que, online, admitiu que cometeu vários crimes. Né? Naquela do eu sou muito bom, ninguém me toca, ninguém me vence, eu não sou imputável, posso dizer tudo, e foi apanhado, né? E até teve que fugir para Angola agora. Ele diz que não fugiu, mas pronto. E é isso, vale tudo online e as crianças são influenciadas, se eu for a dever,
todos somos influenciadores, né? Todos somos influenciadores uns dos outros. O problema é que estes que são as más influências estão ganhando. Eu até já falo brasileiro, meu Deus. Estão a ganhar por muitos. E a escola não se enxerga. Boa fala, Bruno. Muito bom. Então, eu queria trazer essa referência porque a gente está falando sobre como aprendemos, né? E a influência está correlacionada diretamente sobre essa construção de como aprendemos. Porque quando nós estamos interagindo com o meio, de que meio nós estamos falando? Se nós valorizamos mais a construção de um meio tecnológico, infelizmente, até pela ONU, pela Unesco, foi colocado sobre a integração da inteligência artificial, né, como um desenvolvimento de aprendizagem, no momento que nós estamos perdendo nossas habilidades até psicomotoras, né? As crianças estão com dificuldade, e os jovens, de correr. Elas estão com dificuldades práticas. A coluna das crianças, dos jovens, estão tendo problemas. Então, nós estamos passando, assim, por uma fase que, se nós não revermos o que é, de fato, esse aprendizado, que o nosso corpo ele tem um desenvolvimento próprio orgânico, que ele precisa interagir com o meio para ele poder descobrir e entender o que é essa construção de aprendizagem. Por exemplo, caminhar. Boa tarde, quem está chegando, acho que é o G. Então, caminhar é um desenvolvimento de quê? É um desenvolvimento... é Jennifer, bem-vinda! Que bom que você pôde vir, Jennifer. Ela está aqui com a gente já há alguns anos. Olá! Estamos falando sobre como aprendemos e trazendo uma reflexão também sobre essa questão do campo artificial, né? De aprendizagem e a nossa correlação desse desenvolvimento humano. Por exemplo, para falar, hoje em dia, nunca teve tanta dificuldade de campo de precisar de fonoaudiólogo, das pessoas terem dificuldade de articulação, das pessoas terem dificuldade de interpretação, de dificuldade de movimentação. Tudo isso está correlacionado na funcionalidade também da nossa organização mental, porque física, matemática, química, esses conteúdos, eles estão correlacionados ao nosso movimento do corpo. O que é você, por exemplo, conseguir, no momento que vir uma bola para você, você conseguir desviar? Isso é físico. O nosso cérebro ele tem um desenvolvimento ao qual ele faz um cálculo para nós conseguirmos mover o nosso corpo. Mas se nós não temos o nosso desenvolvimento do corpo, nós não conseguimos reagir. Mesmo que nosso cérebro fale, olha, o cálculo é para cá, mas como nós nos desenvolvemos, nós não sabemos fazer o cálculo exato para poder desviar, né? Então, essa importância de perceber que a nossa habilidade, o Luiz estava falando sobre a questão da competência na construção da aprendizagem, que competências nós precisamos desenvolver para a funcionalidade de como aprendemos? Competência de estarmos vivos, vejo que seria a primeira, né? Porque se nós pensarmos que queremos morrer, já tem alguma coisa muito errada. Se nós estamos vivos é para viver. Então, se as crianças já estão desenvolvendo uma competência de morte, tem algo errado. Elas estão precisando voltar a viver, voltar a interagir, para que elas possam ter o quê? O sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O sentido da vida não é só a gente comer, dormir e reproduzir. Com certeza não. Nós conseguimos ter a relação humana. Então, a relação humana ela é muito a chave para essa construção de como aprendemos. Porque nós sempre desenvolvemos a nossa aprendizagem por relação. No momento que nós começamos a nos comunicarmos, né, fazer o a, né, olhar e começar a fazer a nossa construção de linguagem, nós começamos a desenvolver a organização da nossa aprendizagem. Porque nós entendemos o seguinte, que a partir do momento que nós temos o interesse, nós buscamos a partir dali. Dessa busca, nós construímos uma seleção. Dessa seleção, nós vamos fazer uma forma. Dessa forma, nós vamos desenvolver uma forma de repassar essa forma. Ou seja, eu entendi isso aqui, igual a questão do fogo, né? Aprendi que colocando uma batata no fogo, ela cozinha. Então, como é que eu ensino para o próximo que isso? E como é que eu ligo o fogo novamente? Aí nós começamos a construir uma arte. Nessa arte, um engenho, uma forma de fazer que tem uma metodologia, né? Só que ela não é estanque, ela não é para sempre da mesma forma, ela está dinâmica, ela tem uma construção de movimento. Então, esse resgate, o Luiz estava falando desse resgate de reconectar o que seria a nossa aprendizagem raiz, digamos assim, seria justamente para ver o que nós estamos perdendo pela arte artificial, pela construção artificial, que tira o funcionamento da nossa aprendizagem. Porque se nós perdemos as competências do corpo, como que nós vamos desenvolver as competências da mente que se correlacionam ao corpo? E como nós constituímos memórias? Aí nós estamos falando também sobre essa questão da memória.
Se a memória tem um vínculo afetivo, mas nós estamos fazendo essa construção a viés, por exemplo, artificial, né? À distância, longe, isso não é um problema. Mas, se isso se torna forma de interação somente, e nós não nos relacionamos mais com o nosso corpo, nós vamos precisar de uma máquina para nos relacionarmos. E o que tem acontecido, por exemplo, dentro da construção das escolas, é cada vez mais computadores, cada vez menos relação e interação com o meio. Então, a pessoa, tem crianças hoje em dia que elas precisam de um computador para se comunicar ou de um celular. Elas não conseguem, elas falam, não, eu não consigo falar com a pessoa, eu tenho vergonha. Aí, como que você tem vergonha de falar com a pessoa e você não tem vergonha pelo computador? Aí ela chegou à seguinte questão, eu não tenho vergonha pelo computador porque lá eu posso ser qualquer coisa. Aí eu perguntei para ela, e você gosta de ser qualquer coisa? Você não quer ser você? Aí ela perguntou para mim, mas eu não sei quem eu sou. Porque já que eu posso ser qualquer coisa no computador e fingir ser um personagem ou fingir ser outra coisa, eu não consigo mais saber quem sou eu. Então, para ver como são esses paradoxos, né, dessa construção de como aprendemos. Porque, claro, nós aprendemos com tudo. Então, se nós estamos aprendendo dessa forma, que forma nós estamos aprendendo? E o que leva a isso? Se nós esquecermos quem nós somos, e nós somos seres humanos, nós constituímos relações humanas, a não ser que nós estamos nos preparando para nos tornarmos seres robóticos, ou virarmos também um mercado de trabalho mesmo, produtores. Né? Inclusive, ou seja, nós temos uma técnica e desenvolvemos a técnica. Nós paramos de ser além da técnica. Então, eu vejo que todas essas questões, pensarmos as universidades, pensarmos as escolas, de que aprendizagem estão sendo formadas nas escolas, que é uma questão que o Luiz também estava trazendo e o Bruno trouxe também. Né? Como que nós estamos construindo esse cidadão do mundo? Esse cidadão do mundo, ele está se preparando para ser o quê? Um bom técnico e ter boas relações, entre aspas, que não são verdadeiras? Eu estou trazendo um monte de provocações com reflexões para a gente pensar sobre essa construção de aprendizagem no momento atual, porque essa é um desafio, né? É o desafio que nós estamos vivendo com relação aos jovens e às crianças que estão diretamente ligados ao processo artificial, não que a tecnologia seja problema, ela nunca foi problema. Nós sempre tivemos com tecnologia, mais avançada ou menos avançada. Quando nós pegamos o primeiro... Tem aquele filme, Odisseia... Aí eu não vou lembrar que tem um macaquinho que move a primeira ferramenta, né? Que tem até a música, acho que é Odisseia no Espaço. Então, é uma referência de primeira ferramenta que nós utilizamos, isso é uma tecnologia. Agora, a tecnologia é o que nós vamos ser ou nós somos muito além dessa tecnologia? E como nós podemos aprender com essa construção? Então, estou trazendo uma referência global para também trazer. Mas alguém gostaria de comentar também como ver, como aprendemos, ou trazer uma reflexão sobre como percebe que está sendo essa construção de aprendizagem, e também como está utilizando. Eu utilizo muito com as crianças assim. Quando eu tenho uma referência de como aprendemos, eu sempre pergunto para a criança como que ela aprende, para ela trazer para mim a reflexão, ou jovem ou adulto. Como você aprende? Aí ela já começa a trazer um monte de questões. Aí eu aprendo com um livro. Aí eu falei, o livro te faz aprender. Eu aprendo com o computador. Então, é o computador que te faz aprender? Aí ela, não, sou eu. Então, eu falei, ótimo, você, como você aprende? Diz para mim como você aprende, demonstra. Aí ela vai explicando, e cada um vai explicando. Normalmente, segue essa base, porque a busca, a seleção, organização e desenvolvimento de uma metodologia é a base que nós desenvolvemos como seres humanos para fazer. O nosso cérebro funciona assim. Agora, a forma que cada um constrói é muito interessante, porque muitas pessoas falam, eu nunca parei para pensar como eu aprendo. Eu nunca parei para refletir o que é aprendizagem de fato. Só falavam para mim fazer aquela prova, tirar aquela nota, eu garantia aquele estágio, mas eu nunca parei para pensar como eu aprendo. Normalmente, a pessoa para pensar como aprende quando ela está na universidade, porque ela tem que fazer um desenvolvimento de aprendizagem, que ela tem que pensar uma forma, né? Como é que eu vou fazer esse TCC, como é que eu vou fazer essa construção? Eu tenho que criar um hábito, um cotidiano, para eu conseguir dar conta de tanta matéria, de tanta disciplina, né? Então, trouxe muitas reflexões. Não sei se alguém quer falar. Nós hoje, eu e a Zizi, parece que estamos a discutir um com o outro, mas na verdade estamos a complementar o que estamos a dizer, não é? Aliás, como sempre, porque eu, a Zizi e o Bruno estamos sempre muito, muito ligados nesta coisa. A Zizi falou uma coisa que eu acho importante.
que no meio de ela perceber como o outro aprende, ela só pode fazer isso comunicando com o outro. Não é? É importante encontrar espaços de comunicação a dois, não é? A dois, para eu perceber o que o outro sente ou o que o outro quer dizer. É difícil fazer isso na escola atual, muito difícil, não é? Nós sabemos quando o professor, eu já assisti a tantas aulas onde isto aconteceu, o professor tenta comunicar com um aluno, dizendo qualquer coisa, às vezes até um feedback, e todo o resto, né? Todo o resto parece o fim do mundo, não é? Já desligou, já está falando um com o outro, enfim. Isto acontece porque os alunos não estão habituados a ter autonomia. Estão habituados a que o professor fale. Quando o professor se cala, acontece algo estranho na sala de aula, não é? Se o professor está calado, alguma coisa estranha está a acontecer. Eu utilizava muitas vezes nas minhas aulas, em vez de dizer toda a gente calada, fazia o contrário, me calava eu. E então eles achavam que alguma coisa estava estranha. Portanto, falta tempo para a gente se comunicar, para a gente perceber o outro. Não é? E, portanto, para eu perceber o outro, é preciso que todos estejamos, percebamos que é pela comunicação que eu aprendo também. Não é? Então, eu tenho que criar situações, espaços de aprendizagem onde todos possam estar autonomamente a trabalhar em busca das respostas às perguntas, para que eu, enquanto adulto, também possa ter tempo para falar e para comunicar com quem está à minha frente. É uma organização completamente diferente. Mas quem vivenciou sabe que resulta. Muito bom, Luiz. Hoje o pessoal está animado aqui. Então, pessoal, Tá? como aprender? Não tá? Tá muito animado, né? Como aprendemos? Quem gostaria de trazer a reflexão sobre si mesmo e como percebe essa construção de aprendizagem, né? Porque isso é a base para a gente desenvolver e até conversar com todas as crianças, com jovens ou até com os adultos para fazer essa mudança paradigmática. Porque como aprendemos? Quem gostaria de colocar? Mauro? Olá, bom dia e boa tarde a todos. Infelizmente, eu não estou podendo participar de forma integral, mas estou muito feliz com o que eu estou ouvindo. E queria acrescentar uma coisa que a Zizi falou. Zizi falou quando eu já estava pensando nisso. Assim, o grande ímpeto para nós aprendermos é o ímpeto de estarmos vivos. E estar vivos é estar organicamente vivos e em contato, em diálogo, em comunicação, para usar a palavra do Luiz, com o que nos rodeia, né? Então, a aprendizagem, na minha percepção, ela começa no corpo e ela começa no sensorial, naquilo que nos... Então, quando uma criança vê uma cor que é azul e a gente fala, ó, isso aqui é azul, ela está em comunicação com os sentidos, no caso, o sentido da visão, com o sentido da audição, e ela está acrescentando algum que a gente chamaria de informação ou de conteúdo, mas a origem desse aprendizado é o contraste entre o que é azul e o que não é azul, que a visão percebe, e os significados que isso vem, que é agregado. Olha, vamos pegar aquele copo azul, vamos vestir aquela roupa azul. A gente está dando sentido e incorporando informações que são vitais para a aprendizagem. A Zizi falou uma coisa muito interessante. Se a pessoa está viva, ela está em condição de aprender. Se ela não tiver fome, se ela não tiver curiosidade, ela está profundamente doente e nós precisamos reverter esse quadro. A partir da curiosidade e da fome, né? Eu diria fome, mas a fome não é só de comida, né? É fome de ar, é fome de movimento, é fome de relações, anseio, né? Ânimo vital. E a partir do ânimo vital é que tudo pode ser feito. Inclusive toda a cadeia do que a gente chama de conteúdo, do que a gente chama de relações. E aí, nesse particular, eu sou sempre a pessoa da mesma tecla, né? Eu sempre concluo, no jogo
e na arte. O jogo e a arte eles têm algumas características. A arte é uma expressão da liberdade, uma expressão do prazer de fazer, né, e do prazer de comunicar, que a arte ela é, em síntese, uma comunicação do ser. E o jogo, também com a liberdade, mas também com a apreciação das regras, dos limites, do simbólico. E isso são os elementos que eu imagino, sem poder citar no momento, mas que eu imagino que fundamentam toda a aprendizagem posterior. É isso, não queria deixar de contribuir. E estou acompanhando, tá? Estou em silêncio, estou com a câmera fechada, mas estou ligado. Agradecida, Mauro. A Paula está com dificuldade de bateria. Paula, que bom que você está aqui com a gente. Se você quiser fazer alguma colocação também, antes da bateria acabar, bem-vindo. Tá? A Dani colocou aqui do Sorocaba. Vivemos num mundo que a nossa existência não é para desfrutar desse mundo, convivendo uns com os outros. A gente só existe para integrar o mercado de trabalho e é por isso que a nossa sociedade tem esse tipo de escola. Então, reflexão profunda da realidade, né? Só que por isso mesmo que, se já construímos esse tipo de escola de mercado, nós podemos também desconstruir, desaprender e reaprender, trazendo uma aprendizagem humana, né? Porque no final, mesmo que a gente vive isso, nós não estamos bem nessa construção. E isso faz com que nós tenhamos que mudar, porque nós estamos vendo que tantas crianças, jovens e até os adultos, né? Nunca existiram tantas professoras doentes, as professoras estão doentes em classe. Não é só no Brasil, isso é um problema mundial, né? O burnout fez, assim, é considerado mundialmente um problema, né? Porque as professoras, elas entram em catarse, elas não vão aguentando lidar com a forma de repassar conteúdo, você tem aquele tempo, você tem que dar conta dessa matéria. Não é só os alunos que têm que dar conta dos conteúdos da matéria, o professor precisa dar conta também das matérias que ele tem que repassar, porque tem os índices, porque tem os rankings. Então, isso está tudo correlacionado a essa constituição da forma como nós estamos trabalhando a aprendizagem, né? Da nossa forma de construção de aprender. E o que nós podemos fazer dentro dessa construção? Olha, o pessoal está mais escrevendo aqui. A Dani Rolim colocou. Percebo na minha prática a importância das perguntas. Ontem fizemos uma lista em grupo do que pode acalmar quando estou com raiva. Foi tão rico. Dani, quer colocar um pouquinho aqui com a gente? Como é que foi essa construção? Foi com as crianças? Foi com os adultos? Porque essa construção de raiva é muito interessante trazer os valores, né? Como é que a gente desenvolve aquilo que a gente sente? Nunca é perguntado, né? E isso é tão importante ser trabalhado. As crianças muitas vezes estão com muita raiva, estão com muitas situações que elas não compreendem e elas não sabem o que fazer com isso, porque não é conversado, não é trazido. Na verdade, quantas vezes nós temos pessoas que conversam conosco perguntando o que você faz com a sua raiva? Normalmente engole o choro, respira fundo. Ou o máximo que é dito é, não bata no outro por causa disso. Mas o que você faz com esse sentimento, com essa emoção? Quer compartilhar com a gente, Dani? Está podendo falar? Estou podendo falar. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Muito bem. Bom dia, boa tarde aqui também já, né, no Brasil. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês me inspiram e me inspiram muito a continuar esse trabalho. Eu atuo com educação socioemocional, né? E eu não aceitei ser apostilado, justamente para conseguir atuar dentro da realidade daquele contexto. E ontem eu cheguei já mediando um conflito por causa de raiva. E ao mediar o conflito, eu sugeri essa pergunta. O que a gente faz quando a gente está com raiva? O que funciona para vocês? Eram crianças do 2º ano. E todas trouxeram alguma coisa. Uma falou assim, eu tenho um espelho na minha casa, que é o espelho das emoções. E eu me olho no espelho até me acalmar. Outra pegou a cola, passou na mão e falou assim, eu coloco a cola na mão e aí eu deixo secar e eu vou tirando até me acalmar. Outra, eu furo a minha borracha.
E aí nós pudemos conversar sobre assim, isso funciona para todo mundo? Quem tentar furar a borracha vai funcionar para todo mundo? Não, não vai funcionar para todo mundo, mas a gente pode experimentar. Vamos construir essa lista juntos? E cada um vai experimentar o que funciona para si mesmo, e depois a gente volta a conversar sobre isso. E a comunicação dentro de um contexto real. E isso está fazendo toda a diferença. E as crianças me trazem questões como, olha, a maioria dos adultos não sabe que a gente tem sentimentos. Você sabia que a maioria dos adultos não sabem que a gente tem sentimentos? Aí eu pergunto, aí eu vou com uma outra pergunta, por isso que eu estou batendo na tecla da importância das perguntas mais do que das respostas. Tá, mas quando isso aconteceu? Como que foi isso? Por que você está me dizendo isso, né? O que aconteceu para você ter essa constatação de que a maioria dos adultos não sabem que as crianças têm sentimentos? Ah, eu estava no pátio e me machuquei. E aí, um colega me perguntou, tá doendo? E um adulto respondeu, não tá doendo. Estava doendo. Estava doendo, né? E construir todas essas questões humanas com outros humanos, entendendo que as crianças são humanas, estão na construção da humanidade, tanto quanto os adultos. Porque nós não viemos de uma cultura que também foi perguntado a esses adultos o que fazer com os sentimentos, o que fazer quando estão com raiva. Então, a gente se vê numa posição de estar ali na mediação, mas inclusive na nossa mediação interna, porque também nós não aprendemos. Estamos aprendendo todos juntos. Pronto. E aí frisar a questão das perguntas, né? E da importância das perguntas nesse aprender. Gratidão, gente. Muito boa colocação, Dani. Isso é muito importante, porque como aprendemos, está ligado a como aprendemos as nossas emoções também, né? O Luiz trouxe a reflexão de como aprendemos a nível da mente, da nossa organização, que é integrado, claro, a emoção também, mas como aprendemos essa construção de emoção? Porque isso já foi, inclusive, cientificamente verificado. Quando nós temos qualquer processo emocional, nós temos dificuldade de aprendizagem. O vínculo da aprendizagem ocorre pela nossa construção de emoção, né? Olha, acho que a Jennifer vai falar conosco. Ela colocou, nossa maioria dos adultos dizem já passou. Quer colocar, Jennifer, por favor? E desvaloriza o sentimento. E é que eu ouço muito, né? A criança cai, magoa e tudo que ela sente, né? É como se não existisse. Não, eu tô sentindo isso, afinal, isso não existe, né? É coisa da minha cabeça, ou eu desvalorizo o sentir desde pequenino, né? Então, eu acho que faz uma confusão ali. Então, eu tô sentindo isso ou não tô? Porque se o adulto tá desvalorizar a minha fala, né, que tá doendo, como é que eu vou sentir desde pequenino? Como é que é o meu corpo, né? Então, o que eu sinto afinal? Se isso não é para sentir, ele está errado. Então, eu acho que acaba aí que começa essa desligar, não sei qual é a palavra, mas eu acabo por desligar o meu sentir do meu corpo. Então, ali vai começando já, vai afastando já, né? Então, eu vejo muitos adultos fazendo isso. Ah, já passou, já passou. E, na verdade, não passou, né? A gente tem que dizer, sim, quando a gente cai, dói mesmo. Daqui a pouco vai passar, depois vai passar, vai cicatrizar, vai sarar, vai passar. Mas agora dói mesmo, né? É valorizar aquele sentir, né? Porque, às vezes, a criança não tem em palavras o que ela está a sentir. E se a gente conseguir mostrar, né, através de falas, da comunicação, o que ela sente naquele momento, fica mais fácil, né? Eu tô com raiva. Sim, você tá com raiva. Eu também, às vezes, fico com muita raiva. Calma, também vai passar. Vamos lá respirar, vamos procurar uma maneira dessa raiva passar, porque toda a gente sente. Eu sou um adulto consciente, eu também sinto raiva. Eu não sou um adulto sempre na paz e na calma. Não, tem coisas que eu também fico com muita raiva. Então, eu ainda também estou aprendendo, né? A gente morre aprendendo. Então, a gente conseguir reconhecer todos os nossos sentidos, né? E principalmente para a criança, para o adulto já é difícil, né? Imagina para a criança, né? Que não consegue regular essa emoção, né?
que até os 20 e tal, ainda está o cérebro ali a desenvolver, né? Imagina uma criança com essa fala não ouvida, não escutada. Agradecida, Jennifer. E perguntar por que você está sentindo raiva, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. Você está sentindo raiva por quê? E você precisa sentir raiva? Eu sempre pergunto isso para as crianças. Elas falam, eu tô com raiva porque a outra criança brigou comigo. Eu falei, mas por quê? Porque eu senti que ela brigou comigo e eu não queria que ela brigasse. Tá, mas por que você tem que sentir raiva por isso? Ela olhou para mim e falou, é mesmo, né? Mas eu sinto raiva mesmo assim. Tá, tudo bem. Mas por que você tem que sentir raiva mesmo assim? Ah, eu não sei. Eu acho que é porque eu sempre reajo assim. Falei, por que você precisa reagir assim? Aí ela começou a ficar confusa e falou, acho que eu não estou mais sentindo raiva. Eu falei, então você escolhe, porque você tem escolha. Você pode escolher o que você está sentindo. Mas é que todo mundo faz assim, e eu faço assim também. Eu já vi que quando uma criança não faz o que a outra quer, ela fica com raiva, então eu tenho que ficar também. Eu falei, por quê? Quem te disse isso? Ninguém me disse, mas todo mundo faz assim, e todo mundo faz assim, você vai fazer igual por quê? Você está colado com alguém? Eu brinco até, como é que é seu nome mesmo? Vou chamar você, deixa eu ver. Aí ela, não, eu tenho meu próprio nome. Eu falei, que bom, então você tem suas próprias emoções e você não precisa fazer como todo mundo faz. Você pode escolher o que você quer sentir. Ah, mas se eu não ficar com raiva na hora que fizerem isso, como é que vai ser? Aí você pode se comunicar, você tem outra alternativa. Fala o que você está sentindo, conversa com o outro. Por que você ficou, né, querendo sentir raiva do outro por outro ter te empurrado, por exemplo? Aí a criança já começa a ter outra visão, porque ela percebe que ela não precisa reagir, ter o estímulo-resposta sempre igual. Ela pode escolher o que ela quer sentir, porque nós somos assim também. A gente não precisa sentir raiva quando alguém deixa a gente chateado. A gente pode escolher o que a gente quer sentir. Por que a gente tem que reagir sempre como todo mundo reage? Então, eu queria trazer só uma reflexão também sobre essa questão, que ajuda a gente a sair desse condicionamento também do sentir, né? Alguém nos machucou, a gente tem que ficar com raiva da pessoa e atacar a pessoa porque nos machucou. Será? Deixa essa pergunta, a gente pode reagir de outra forma, né? Mas eu vi que a Maria Antônia está com a mãozinha levantada, agradecida, gente. Oi, bom dia. Olha, porque quando vocês colocam algumas questões aí que eu não lembro mais quais foram, agora por último, sobre a raiva, me fez lembrar de de algumas questões relacionadas com as temporalidades, não é? Que é um conceito do campo da história. E aí, quer dizer, resumindo, dos tempos diferentes que nós vivemos e dos tempos diferentes, sobretudo que as crianças vivem, mas também com os adultos. Eu consegui levar essas questões com as minhas filhas e tenho conseguido com os meus alunos, sempre que eu posso, fazendo comparações mesmo com as diversas experiências. Adoro esse conceito de experiência, adoro pensar que podemos fazer coisas diferentes e que não necessariamente que isso precisa ser conflituoso, e não necessariamente que ser conflituoso seja um problema negativo, né? Ele é um problema positivo, né? Então, assim, e sobretudo em sala de aula, e não sou eu que inventei essa prática, né? Ela está aí permeando as nossas conversas. Então, assim, nesse sentido, eu vou dar um exemplo de uma coisa assim que parece banal, mas para dar um exemplo de como eu consegui conduzir. Uma vez minha filha mais nova, chegou revoltada, dizendo que ela e as colegas dela estavam conversando sobre fazer reclamação com uma supervisora da escola, que a supervisora era muito chata, ficava pegando no pé delas na hora do intervalo, em outros momentos, quando eles saíam pelos corredores, essa coisa que toda escola tem, pelo menos aqui na época que elas tinham, eu não sei como é que está funcionando hoje, acho que ainda tem. E aí, elas disseram que essa professora nem se colocar direito sabia, que nem falar direito, foi essa expressão que ela usou, sabia, e ficava dando bronca nelas. Aí eu fiquei muito preocupada com isso, sabe, porque expressou um preconceito que eu não gostei. Aí ela ficou me explicando o que é que ela dizia, como é que ela se expressava e etc.
Aí eu falei para ela o seguinte, eu disse, olha, é importante você perceber que na escola tem pessoas de diversas formas e diversas formações e diversas experiências de vida e etc. E a tia, vamos chamar de tia Gorete, né? E a tia Gorete, eu conversei com ela, disse, ela inclusive, na forma de contratação que a escola tem, nem sempre a escola contrata pessoas, enfim, eu expliquei das diversas diferenças que possíveis de serem encontradas na escola e que era importante que ela aprendesse a conviver com isso, entender qual era o papel da tia Gorete na escola. Ao invés de criar de pensar que a tia Gorete não precisava estar na escola, que as crianças não precisavam de controle, né? Eu fiz ela entender o contrário. E assim, eu acho interessante que eu tenho umas colegas que será assim, Maria Antônia, eu não entendo como é que tu consegue criar teus filhos desse jeito, porque parece que tu faz uma lavagem cerebral nelas. E aí, bem rapidinho, era comparando com a experiência negativa que nós tivemos quando eu me separei, porque essas minhas colegas diziam que tinha um irmão que era separado e que a criança era muito revoltada com o pai e com a mãe, e passou a dar problema na escola e etc., e ela se admirava das minhas filhas não darem. Mas aí é que entra esse diálogo e essa reflexão sobre as raivas e sobre os sentimentos, porque uma coisa que eu acho importante é que, dependendo da idade também, eu não sei, eu só sei que eu acho importante que a gente consiga conversar com as crianças sendo realista com elas, dizendo quais são as realidades diferentes que eu, por exemplo, vivia, que o pai delas vivia, que a professora X vive, que não sei o quê, para que elas compreendam a diversidade desse mundo, entende? Que elas consigam conviver com essas diferentes realidades, esses diferentes textos, podemos chamar assim, já que o professor Bruno fica chamando a atenção aí, para que a escola tenha outros textos que nós podemos usar e que nós não estamos usando, estamos fincados no conteúdo tradicional. Quer dizer, eu nem sei se as escolas estão fincadas no conteúdo tradicional, é só uma forma de corroborar com a fala dele. Mas, para finalizar a minha, eu acho que é importante essa ideia da experiência, das diversas experiências que tem na escola, e das diversas idades que a escola tem, das diversas formações, ficarem claras para as crianças, para que não que a gente vai criar um mundo harmonioso, que ninguém vai entrar em conflito, mas quando eu entrar em conflito, eu vou saber que o conflito que eu estou criando com aquela outra pessoa é porque ela tem motivo também, ela é outra pessoa, não sou eu, não pensa igual a mim. Então, mais ou menos isso, assim, que eu queria trazer, eu não sei se ajudou não, viu? Das muitas matemáticas que a gente pode também usar esse termo, né? Das muitas matemáticas que a escola tem. A escola não é formada de uma matemática linear, né? E nem de uma história linear, nem de uma memória linear, de um tempo linear. Ela é formada dessas muitas camadas aí, e que a gente precisa aprender a dialogar com elas, não é? E aí usando também as ideias do Paulo Freireanos, que eu adoro, e que eu ponho em prática, viu? Para quem quiser me criticar, primeiro conheço o meu trabalho para poder dizer que eu não ponho em prática. Bom, obrigada. Agradecida, Maria Antônia. Olha, o nosso tempo fechou, mas eu gostaria só de ler aqui as colocações no chat, porque trouxeram muitas questões aqui, né? O Mauro colocou que reconhecer e comunicar sentimentos é mesmo um desafio para os adultos e crianças. Raiva é a expressão da fome de viver, um grande acontecimento de autoestima e autopreservação. A Dani colocou, e tem uma função, a raiva em equilíbrio nos ajuda a colocar limites. O Mauro também trouxe, costumo dizer que a raiva é uma explosão bruta de luz, nos cabe reconhecer e bular esse sentimento. A Dani colocou que gosta do jeito poético de falar sobre tudo do Mauro, e o Mauro agradeceu. Bom, então trazemos essa reflexão também sobre a construção de como aprendemos, e nosso tempo passou, nós podemos trazer no nosso próximo encontro esse desenvolvimento, né, de como aprendemos, inclusive ligado a todos os âmbitos que nós estamos trazendo da dimensão humana, porque são muitas dimensões, né? A dimensão da mente, a dimensão da emoção, e como elas se interligam nessa proposta de um novo paradigma. Como é que nós podemos ajudar a exemplificar, demonstrar e evidenciar para os professores, para os pais, para as mães e para as próprias crianças essa inovação de ser, que na verdade são a forma de se relacionar, né? Lembrar das nossas relações humanas e como nós podemos desenvolver a aprendizagem integral, de fato. Bom,
Agradecida, então, a todos, a todas. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Obrigada, até a próxima.